Voltamos! De E volta. olha, com um tema assim que eu acho que acontece muito com as pessoas, inclusive que estão nos assistindo, hein, Bruno? Pois é, e às vezes acontece e nem a própria pessoa se dá conta de que está acontecendo, né? É verdade. Olha, eu quero te fazer uma pergunta. Teve Diga. alguma vez na sua vida que você procrastinou? Nossa, tiveram várias vezes. E esse é um trabalho que a gente precisa fazer de formiguinha pra gente sair desse ambiente aí de procrastinação, né, minha amiga? Com certeza. E hoje, pra gente falar um pouquinho mais desse assunto, nós temos aqui a Tatiane Moço, que é psicóloga, né? E vai explicar pra gente como fazer pra sair disso, o que significa, o que é. Tudo bom, Tati? Tudo bem, Seja bem-vinda. prazer. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Boa tarde, viu? Boa Seja muito tarde. bem-vinda, Boa fique à tarde. vontade. Então, nós queremos já começar assim com aquela pergunta, né? O Pois que é. é procrastinação e como fazer para nos livrarmos dela? Pois é, procrastinação é o ato da gente deixar alguma coisa para depois. Por que a gente procrastina? A gente procrastina porque a procrastinação gera um alívio imediato. Então, imagina que eu tenho algo por fazer e eu deixo para depois. Eu me isento de toda a responsabilidade das tarefas que envolvem aquilo, dos medos que envolvem aquilo. Então, é um conforto imediato que me faz deixar aquilo para depois. Como é que a gente se livra da procrastinação, que é um ponto mais difícil e importante, né? Tem várias pequenas tarefas que a gente pode cumprir, mas algo bacana para o telespectador começar a pensar é ter consciência de que a gente procrastina. É fundamental para você começar a fazer um exercício de pega essa tarefa maior que você tem e que vem deixando para depois e entenda por que você vem deixando isso para depois. Você acha que você não tem competência de fazer? Você tem medo? Você tem uma ansiedade de onde isso pode levar? Se você vai dar conta de seguir adiante? Então, a procrastinação é diferente até de preguiça. Acho que vale a gente falar disso também, viu? É, né? Na verdade, às vezes eu, né, já procrastinei muitas vezes. E às vezes são atividades que demoram, sei lá, 5 minutos pra gente resolver e a gente ficou um mês pra fazer. Verdade. Aí depois que você faz, você fala, nossa gente, por que eu demorei tanto pra fazer uma coisa que foi tão rápido, né? Por que isso acontece? Isso é muito comum, isso é o mais comum, a gente procrastinar coisas do dia a dia, que na maioria das vezes as coisas simples são as coisas que a gente acaba fazendo todo dia. Então a gente deixa para depois uma ida a um determinado lugar, porque a gente imagina que vai ser complicado. Então eu imagino que vai demorar, então eu espero o dia que eu tiver o dia inteiro para fazer. Ou eu acho que vai ser difícil, então eu espero o momento em que eu estou completamente capacitada, onde eu contrato um curso, eu concluo esse curso, então eu começo a fazer aquela determinada coisa. Mas será que é tão complicado quanto a gente imagina? Muitas vezes não. Então pensa em casa, isso que você vem deixando para depois. Será tão difícil quanto você imagina que é? Porque muitas vezes a gente fica com a nossa listinha de notas do celular com várias pendências de coisas que a gente poderia facilmente ali resolver em meia hora, muitas vezes. E vai deixando, né? E eu acredito que exista uma grande diferença entre você procrastinar algo na sua vida para o seu futuro, como, por exemplo, uma coisa corriqueira do dia a dia em casa, como, não vou lavar roupa hoje, vou lavar amanhã. Mas eu acredito que quem procrastina coisas pequenas acaba procrastinando coisas maiores para a sua vida também. Eu quero saber se existe alguma estratégia eficaz para você conseguir desviar a sua atenção aí e parar de procrastinar. Existe. A primeira coisa é se dedicar a fazer o que tem que ser feito, porque cabe a gente fazer o movimento em direção daquilo que a gente quer de fato realizar. Não adianta a gente esperar as coisas acontecerem se a gente não fizer uma movimentação. Sim. Então, imagina que tem algo que eu quero realizar. Eu preciso entender o que é isso. Então, por exemplo, eu quero escrever um livro. Tá, como é que eu posso começar? Que tema eu vou falar? Qual é a linguagem que eu quero usar? Quantas páginas esse meu livro pretende ter? Eu preciso ir entendendo toda a estrutura, porque aí eu consigo começar. Eu consigo começar escrevendo uma introdução. E aí aquilo já me dá um alívio, eu digo, ai que bom, escrevi uma introdução. E aí isso me impulsiona para fazer a próxima parte. E aí eu faço a próxima parte, escrevo mais um pouco. Poxa, legal, estou aqui em 20 páginas, quero 50, então vamos lá. Isso vai impulsionando a gente a dar os próximos passos. E aí a chegada é consequência desse movimento constante que a gente vai fazendo. Então se você tem algo maior ou menorzinho que você vem procrastinando, é importante que vocês entendam que
a gente precisa dividir em pequenas tarefas. Divida isso em pequenas tarefas. Eu preciso arrumar um monte de coisas em casa. Começa por um lugar, define, né? Define aí contigo. O que você vai começar? Por onde você vai começar? E é isso que vai te levar a uma constante de realizações. Ô, Tati, você falou uma coisa que é muito interessante, que é procrastinação é diferente de preguiça. E como é que eu identifico quando eu estou procrastinando ou quando eu estou com preguiça de alguma coisa? É fácil, porque quando a gente procrastina tarefas que a gente entende como sendo difíceis. A gente nunca procrastina um passeio. Ou a gente pode procrastinar, mas a preguiça, ela vem mais desse lugar de, tá, eu estou procrastinando, mas eu estou procrastinando algo prazeroso de fazer? Geralmente a gente não procrastina nada prazeroso de fazer. Tipo, verdade. ir na academia, por exemplo. Você Quando gosta eu de ir pra academia? Não, eu detesto, inclusive. Eu também. E daí todos os dias eu falo, Como é meu que Deus, faz? faltam, sei lá, 2 horas pra academia fechar, eu tô aqui, o que eu faço? Vou, não vou e não vou. Mas aí tem um segredo. E o segredo é, gente, a academia é algo que acho que todo mundo procrastina um pouco, né? Me incluo nisso. Mas a gente precisa entender que aquilo que a gente vai fazer na academia é para o nosso próprio bem. Então, se a gente olha aquilo como uma tarefa, poxa, eu tenho que ir para academia. Não, você não tem que ir nada, ninguém tem que ir para academia. Mas se eu quero saúde, se eu quero um estilo de vida de repente mais saudável, enfim, os motivos que me levam à academia, isso me faz, então, ter que ter uma ação. A gente precisa entender que a gente só tem resultado se a gente faz por onde alcançar aquele resultado. Então, algo que é importante é, se você tem procrastinado a academia, por quê? Você não gosta de academia? Então você pode fazer uma outra prática de atividade, por exemplo, pode ser uma solução, né? Ou então, põe um fone com uma playlist bacana, né? Uma música que você gosta, que te anima. Faça ali uma amizade no ambiente da academia. Tenta transformar esse momento em um momento leve, né? Exatamente isso. Tenta transformar um momento em um momento prazeroso, porque muitas vezes a gente quer se livrar e a gente procrastina, a gente quer se livrar desse momento ruim. Então eu troco ir para academia por assistir uma série, por exemplo, por assistir alguma coisa que eu gosto, por Ficar no sofá sair, comendo. ficar no sofá comendo. Eu sempre troco algo que eu entendo como sendo ruim por algo que eu entendo como sendo prazeroso. Só que a gente precisa entender que se a gente fizer só aquilo que é prazeroso, só aquilo que a gente tem vontade, a gente não alcança os resultados que de fato a gente quer alcançar também. Né? Então é tornar essa atividade um pouco mais prazerosa. Sabe que eu tenho uma clínica de psicologia, né? E uma das eu amo atender, mas eu não gosto de fazer prontuários. Eu acho muito chato fazer prontuários. Então eu faço geralmente quintas-feiras, que é o dia que eu atendo online da minha casa. Eu sento, faço um café, coloco uma musiquinha e aí eu torno aquele momento mais prazeroso. Ao invés de sentar e dizer, poxa, vou passar a tarde aqui fazendo isso. Tornando aquilo mais prazeroso faz com que eu me movimente na ação e não na procrastinação. É verdade. E a procrastinação, você acha que tem alguma ligação, alguma relação com a questão da motivação? Como que dá para superar isso, né? Porque se você precisar sempre de uma motivação para parar de procrastinar e pronto, acabou, ladeira abaixo, né? A gente precisa focar também no resultado. Então, quando a gente fala sobre motivação, a gente diz sobre o motivo para uma ação. O que motiva a minha ação? Então, o exemplo da academia. Por que eu vou para a academia? O que me motiva a ir para a academia? Se eu vou para a academia porque todo mundo vai, eu não vou ter um motivo meu próprio, real, para ir. E aí eu vou deixar para lá. Eu vou procrastinar. Agora, se eu tenho um motivo, um objetivo, uma meta, e aí eu foco então nisso, e é isso que me faz movimentar. Diz assim, eu não estou com muita vontade, mas eu vou pegar o meu fone, a minha playlist e eu vou fazer esse movimento de ir para a academia. Tudo que a gente faz tem um processo. Então, a escola é um processo, né, para uma alfabetização, por exemplo. O trabalho é um processo para que as pessoas tenham ali os resultados que elas desejam no final do mês. Então, a gente precisa olhar tudo como processo. E a motivação é o que vai fazer com que a gente procrastine menos. Foi muito bem colocado, porque é justamente isso. E muitas vezes a gente não sabe qual que é a nossa motivação. A gente copia os movimentos que as outras pessoas fazem. Eu vou para a academia porque todo mundo vai, eu faço um determinado curso porque todo mundo faz, mas o que eu quero fazer? O que eu quero fazer é o que vai verdadeiramente me motivar à ação ao invés da procrastinação.
Sabe que esses dias eu estava lendo uma matéria na internet que diz que a procrastinação é um sintoma das pessoas que têm crise de ansiedade ou que estão nessa, nem sei como é o que eu posso falar, mas depressivas, tal. Eu queria saber se é verídico isso, se as pessoas que têm ansiedade ou depressão, se elas costumam procrastinar mais. Legal falar disso, até para a gente trazer um dado para o telespectador, que assim, eu não sei se vocês sabem, mas infelizmente o Brasil tem o inglório título de ser o país mais ansioso do mundo. Quase 10%, 9,3% da população sofre com ansiedade. E essa última pesquisa, ela é de 2015, super desatualizada, então certamente, infelizmente, esses números são aumentados. E o que é a ansiedade? Só para contextualizar, a ansiedade é sempre uma expectativa de tensão com relação ao futuro, que é, e se acontecer alguma coisa? E se não der certo isso aqui que eu estou me propondo a fazer? Então, essa tensão com relação ao futuro, muitas vezes me faz não fazer. Eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de como aquilo vai acontecer, porque eu não tenho controle daquele desfecho, então eu deixo para depois. E aí muitas vezes a gente deixa para depois e o pior, muitas vezes a gente deixa para lá. Só que quando a gente deixa para lá, quem não alcança os resultados somos nós mesmos. O alívio imediato que a gente sente de, eu não vou fazer nada diferente hoje, de alguma forma, momentaneamente é prazeroso, mas aquilo vai ficar ali no nosso calcanhar, sabe? Poxa, mais um dia que você não fez, mais um momento que você não fez. Então, a ansiedade, sim, como ela gera, né, essa tensão com relação ao futuro, faz as pessoas muitas vezes procrastinarem. Por isso que é importante a gente olhar que o nosso pensamento, ele não é realidade. O que eu quero dizer com isso? Não é porque eu penso que essa tarefa vai ser difícil e complicada que de fato ela vai ser. Será que ela é? Então, um exercício bem simples e prático, mas que eu uso na minha vida e recomendo, assim, anota. O que você quer tirar do papel? O que você vem procrastinando? Anota ali. O quão é difícil? O que você precisa fazer? Ir para academia. Vou pegar o exemplo da academia de novo. É um exemplo que eu acho que serve para todo mundo. Todo mundo vai. Deve ser a queixa de todo mundo que procura sobre esse assunto, né? Certamente. Então, por que eu não vou para academia? Eu não vou para academia porque eu não gosto de treinar sozinha, porque eu não gosto de musculação, porque, não sei, não me sinto bem aqui com o meu corpo, enfim. Tô cansado. Tô cansado. Então, qual é o horário que eu posso ir que eu estou menos cansada? É a gente buscar resolver ao invés de problematizar. Sim. Eu funciono melhor de manhã ou à noite? Porque se eu estou mais disposta de manhã, porque aí durante o dia já passou, eu já me cansei, à noite eu estou exausta, não adianta eu querer ir para academia à noite. A chance de eu procrastinar isso é muito grande. Então, o horário é um ponto, vale a pena pensar sobre isso. Outras objeções ali, eu não gosto da musculação. Poxa, começa, talvez um treino mais simples, né? Então, estou dando esse exemplo da academia, mas, gente, para todas as coisas, seja o que for, lista qual é o motivo pelo qual, né? Qual é o assunto que você vem procrastinando e começa a entender como é que você pode facilitar o seu próprio caminho, porque se a gente não se movimenta, a gente não chega, né? Você acha, então, que pequenas ações daquilo que a gente quer como objetivo, pequenas coisas que a gente for fazendo, ajuda a gente no sentido de concluir essa tarefa que a gente está procrastinando aí? É exatamente esse o caminho. Porque a gente vive num tempo onde as coisas são tão para ontem e tudo acontece tão rápido e precisa acontecer tão rápido na nossa ideia, que a gente não valoriza os pequenos passos. Então, mas eu vou começar uma determinada aula que eu não consigo assistir essa aula todos os dias. Assista quantos dias você puder. 2 dias melhor do que nenhum dia. Então, que a gente possa fazer esse movimento de pouquinho em pouquinho até a gente chegar lá. Uma coisa é certa, se eu começo e faço mais um pouco e mais um pouco, eu sem dúvida fico muito mais perto do que longe. Sim. É esse que tem que ser o nosso objetivo, então. Eu acho que começar, né? Começar e fazer um pouquinho de cada vez. Às vezes você olha uma coisa que você precisa fazer ali na sua frente. Vamos supor, vamos dar um exemplo da dona de casa. Tá ali, tem uma pilha de roupa imensa para passar e aí você fica, não vou fazer isso agora. Não, vou deixar para depois. Se você começar e transformar esse momento realmente em leve, quando você vai ver, já foi e já acabou. Né? Só que tem uma grande diferença entre você procrastinar isso ou procrastinar algo para sua vida, como por exemplo no trabalho. Quando a pessoa procrastina muito, aí a idade vai chegando. A gente sabe que, claro, que não existe idade final para nada. Enquanto a gente está aqui, a gente tem que correr atrás.
Mas eu acho que tem umas consequências também no final de tudo isso, né? Que eu acho que é difícil de passar. Se você começar a agir antes, é melhor do que você deixar pra agir em cima da hora, né? Com certeza, com certeza. E você falando das pequenas tarefas, as pequenas tarefas também são importantes, porque é isso que coloca a gente em movimento. E tem uma questão que eu acho que vale a pena a gente falar, que assim... Gente, a gente não vai acordar nenhum dia com vontade, ou pode acontecer, eu não acordo, não sei vocês. Eu não acordo com vontade de ir à academia, eu não acordo com vontade todos os dias de trabalhar. Eu amo o meu trabalho, mas eu também amo descansar. Então, não é todo dia que a gente acorda com vontade de ir para academia, com vontade de trabalhar, com vontade de passar roupa, fazer o que a gente tem que fazer. Nossa, com vontade de passar roupa, acordar com vontade de passar roupa, tem que trazer o Oscar para essa pessoa aí. Peguei pesado nessa, né? Mas a gente não acorda com essa vontade. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente espera acordar com vontade de fazer essas atividades, a gente não vai fazer nunca. Esse é o primeiro ponto. Então, eu posso fazer algo que chama indução de estado. O que isso significa? Vocês gostam de música? Sim. Música. Música é um excelente indutor de estado. Eu vi aqui na culinária, o pessoal, né, nos bastidores, o pessoal, poxa, a música, a luz, isso tudo estimula a gente. Então, quando a gente coloca uma música que a gente gosta, por exemplo, já dá aquela animada. É verdade. E aí aumenta um pouco a nossa energia. E aí a gente faz um movimento de fazer alguma coisa, sabe quando você sai e diz, vou dar um pulinho ao mercado. E aí você vai no mercado e diz, já que eu tô na rua, eu vou aproveitar e vou dar uma passadinha a visitar o fulano. E aí a gente faz mais alguma coisa, porque aquilo vai elevando a nossa energia. É como se fosse um carregador, que a gente se coloca ali em algo que recarrega, então faz com que a gente se movimente. Então, o pequeno ponto, de repente colocar uma música bacana, parar ali, tomar um café que você gosta, e aí depois do café, então eu vou. É um estímulo para que a gente faça uma movimentação. Parece simples, mas o difícil é fazer justamente o simples. Porque aquilo que é difícil e inadiável, a gente vai fazer mesmo. A gente não vai procrastinar. O simples que é aquilo que a gente vai sempre deixando para depois. Só que um monte de simples vira algo muito grande, né? Eu percebo que às vezes, acho que a nossa expectativa sobre qualquer coisa que a gente vá fazer é que tudo se encaixe perfeitamente, né? O dia precisa ser perfeito. Então, para eu ir até a academia, eu preciso ter me alimentado bem. Porque se eu comi mal, eu falo, já comi mal, agora eu não vou para a academia mesmo. Tá e daí, chovendo. se tudo não andar nos conformes, a gente acaba deixando isso... Qualquer motivo é motivo, né? Exatamente, qualquer motivo é motivo para a gente desistir. Isso acontece comigo, né? Se eu percebo que eu tive uma boa alimentação, que eu cuidei disso durante o dia, para mim é mais fácil ir para academia à noite. Agora, se eu comi besteira o dia inteiro, não cuidei de nada, eu falar, já fiz isso o dia inteiro, vou fazer o quê na academia uma hora dessa? Então, você acha que essa coisa de a gente procurar andar na linha, assim, sem fugir nem um pouquinho, pode atrasar o nosso lado também nesse sentido da procrastinação? Com certeza. Porque nós somos humanos, né? E isso significa que nós somos imperfeitos. A gente vai falhar sempre em algum momento. Esse perfeccionismo, que é o que você diz, ele certamente é aquela coisa clássica da dieta. Não comecei na segunda-feira, então só na próxima segunda-feira. É verdade. Só nas segundas. Só nas segundas. Melhor que seja na quinta, gente. Por que não? Né? A gente vai estar mais perto do que longe do nosso objetivo. Então, tem um filósofo bem contemporâneo, eu gosto muito, que é o Mário Sérgio Cortella, ele diz uma coisa assim, faça o melhor que você pode, com as condições que você tem hoje, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Então, enquanto a gente esperar o momento ideal, a condição ideal, o dia que fez um sol que eu gosto, o dia que eu acordei super disposta, o dia que eu recebi uma notícia boa, as coisas não vão acontecer. Então, não se cobrem tanto. Isso é um ponto importante, a gente fazer o nosso melhor. Se o nosso melhor é ir para a academia 2 vezes na semana, melhor do que nada. Se o nosso melhor é fazer uma aula no mês, melhor do que nada. Claro que, né, vai demorar um pouco mais para a gente alcançar o objetivo, mas certamente a gente está ficando mais para lá do que para cá. É verdade. Esse negócio de descer ladeira abaixo acontece demais, né? Muito. Olha, não comi bem hoje tá chovendo, hoje tô com preguiça, hoje tô cansada, não vou. Vou simplesmente, né, amanhã, enfim, vou procrastinar. E agora, com relação ao sonho, por exemplo, como a gente colocar em prática a solução, né, de parar realmente de procrastinar sonhos? Porque as pessoas geralmente precisam sempre de acalmar emergências, né? Tipo, preciso trabalhar nisso, preciso trabalhar naquilo, e vai deixando os sonhos de lado sempre, né? Quando ter esse start de que não está sendo legal fazer isso?
Do mesmo modo, assim, na construção. Né? Sabe que eu sou psicóloga clínica há 10 anos, eu atendo desde então. E eu trabalhava numa multinacional, eu tinha um ótimo salário, eu tinha um cargo bom e eu queria ser psicóloga. E claro que por um tempinho eu procrastinei esse movimento, porque é difícil você deixar o seguro, trocar o certo pelo duvidoso. Sim. Mas é o mesmo movimento, de aos pouquinhos. Primeiro eu alugava uma sala por hora, e aí fui conquistando ali os pacientes, depois eu compartilhava um espaço com uma colega, até hoje que eu tenho uma clínica, tenho 10 psicólogas fazendo parte da minha equipe. Isso foi uma construção, não é de um dia para o outro. Se a gente olha para qual é o nosso sonho, primeiro que a gente tem que pensar que ninguém vai fazer por nós, a gente precisa fazer por nós. A vida que vale a pena ser vivida, ela é uma vida que ela está alinhada com os nossos valores. E muitas vezes a gente fica aí vivendo os valores das outras pessoas. Isso faz com que a gente procrastine as nossas próprias ideias, os nossos próprios objetivos, por conta de medos que a gente tem e que muitas vezes, tá, nem são nossos. São medos que as pessoas colocam na gente. Sabe aquela pessoa que diz assim, mas você vai mesmo fazer isso? E aí você fala, poxa, eu ia, mas agora eu já fiquei com medo, né? Não sei mais. E é isso que vai deixando, muitas vezes, a gente escutando tanto as pessoas. Claro que tem pessoas que amam a gente muito, são super cuidadosas e bem intencionadas, mas ainda assim, a gente precisa olhar quais são as nossas possibilidades ali de buscar os nossos sonhos, de fazer um movimento para que a gente chegue ao final do dia e fale, gente, que vida boa, e não tem nada a ver com vida perfeita, mas uma vida pessoal, uma vida profissional que realize a gente, porque se a vida é para ser vivida, que a gente possa viver da melhor forma. Com certeza. Né? Procrastinando um pouco e realizando mais. Que o tempo está passando, né? Essa frase que você falou do Mário Sérgio Cortella é muito interessante, porque às vezes a gente projeta algo para a nossa vida, mas a gente só quer começar a fazer algo quando eu tiver dinheiro para fazer, quando eu tiver... E às vezes a gente está com a ferramenta na mão, claro, não é o que você quer, mas é o que você tem. Então é começar a fazer com o que você tem, até que um dia você possa melhorar as condições e fazer da forma que você gostaria, né? E fazer melhor ainda. E fazer pouco não é pouco, é muito, porque é um pouco hoje, mais um pouco depois, que vai somar um montão, né? Então é começar de pouquinho em pouquinho, né? Exatamente. E eu acho realmente, a gente citou várias vezes aqui essa questão da academia e da atividade física, mas se a gente pensar um pouquinho nas consequências do futuro, né? De como estaremos de saúde no futuro, caso a gente consiga começar a nos cuidar agora, né? Então vai fazer toda a diferença. Então comece de pouquinho em pouquinho, vai uma vez por semana, vai duas, né? Começa caminhando. Eu acho que fazer essa questão de procurar algo que gosta é uma coisa que também ajuda bastante, mas é muito importante, né? Eu vou até dar um exemplo, que eu não sou mais fã da academia, assim, eu vou por obrigação mesmo. Mas recentemente eu me matriculei numa escola de futevôlei, por exemplo, que eu acho que é um exercício que também ajuda no que eu quero para minha vida, né, de ter uma vida mais saudável e que é uma coisa legal de fazer. Então é tornar aquele momento que é difícil prazeroso, porque daí fica menos difícil, né? É isso, é o menos difícil. E sabe que falando sobre esses pontos, né, a gente precisa olhar para quais são as nossas possibilidades também. Então, você, por exemplo, quanto você tem de altura, né? 1,92. 1,92. Futebol deve ser uma habilidade mais sua do que a minha, por exemplo. Talvez eu tenha mais facilidade para outras modalidades. Então, entende que não dá para a gente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, um copia e cola daquilo que são as atividades das outras pessoas. A gente tem habilidades diferentes, a gente tem mobilidade diferente, a gente tem sonhos diferentes, a gente tem possibilidades diferentes. Sabe que muitas pessoas, às vezes, chegam até na clínica, né, na psicoterapia e dizem, mas eu não consigo fazer o que eu quero, tá muito longe. Tá muito longe, mas isso não significa que seja impossível. É isso, a gente precisa começar fazendo aquilo que está dentro da nossa possibilidade agora e acreditando. Hoje em dia, quando a gente olha, por exemplo, as redes sociais, parece que todo mundo é feliz. A gente começa a se comparar, lá, quem está na academia e eu não estou na academia. Lá, a pessoa está super feliz e eu não estou super feliz. E aí eu vou parando a minha vida, porque eu não tenho uma vida tão incrível quanto das outras pessoas, por exemplo, que eu estou olhando. Mas dentro daquilo que eu busco para a minha própria vida, não do que as pessoas têm, para o que eu busco para a minha própria vida, né? O que eu posso fazer? Então, eu sempre dou um exemplo assim, eu gosto muito de carro. E eu não tenho dinheiro para comprar uma Ferrari, tá? Mas mesmo se eu tivesse, eu acho que eu não compraria uma Ferrari, né? Porque o carro que eu tenho, por exemplo, me satisfaz. Pode ser um melhor, tá? Pode ser também. Mas assim, me satisfaz, eu não preciso de algo, o melhor do mundo
para que então eu esteja feliz. Então a minha meta, ela não precisa ser a meta dos outros, ela precisa ser a minha. Sim. Aquilo que me satisfaz, aquilo que me deixa feliz. E aí os meus movimentos, a minha ação, né, aquilo que vai fazer com que eu me movimente ao invés de procrastine, ele vai ser dentro daquilo que eu posso fazer. Então Certo. é algo que a gente tem que ter muito cuidado também, né? Onde a gente está se inspirando em nós mesmos ou na vida dos outros. Muito bom, muito obrigada, viu, pela presença aqui Eu nessa que tarde agradeço. maravilhosa, né, Nossa, Bruno? e Tenho ensinar certeza. tanto pra gente, né? A gente vai sair daqui, eu vou sair daqui, gente. Me trocava na academia. E eu vou junto, prometo. Não, e detalhe, né? Todas as quintas-feiras eu faço vôlei, eu fico torcendo pra chover pra não ter que ir. Para o universo procrastinar por mas você. parei, porque eu sei que é mais importante. Por favor, deixe os seus contatos pra quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Claro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, o meu Instagram, Tatiane Mosso, com 2 S, psicóloga. E eu atendo na clínica em Santana, tenho uma equipe, independente da psicoterapia, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, www.clinicatatianemosso.com.br. E o WhatsApp também, quem quiser mais informações, 11 98106 6296. Muito obrigado, viu, Maravilha. Tati? Obrigada a vocês. Obrigada, viu? E até a próxima. Até.